atualidade, porque um médico de 52 anos foi acusado pelo Ministério Público de Lisboa por 15 crimes de abuso sexual com pessoas internadas e 15 crimes de coação sexual sobre pacientes. Estes crimes aconteciam não só no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, mas também em consultórios privados, onde dava consultas. O caso remonta a 2005 e 2010. Neste período, o cirurgião vascular Alcídio Rangel, de 52 anos, aproveitou-se descaradamente da vulnerabilidade e incapacidade de reação de várias pacientes para abordagens sexuais impróprias. Os abusos tinham lugar antes e depois de cirurgias às varizes no Hospital de Santa Marta, em Lisboa, mas continuavam ao longo dos tratamentos em consultórios privados onde também trabalhava. Quando o caso foi tornado público e no âmbito de um processo disciplinar, a Inspeção de Saúde decretou a expulsão imediata do médico da função pública. O processo acabou por ser avaliado pelo Conselho Disciplinar da Ordem dos Médicos, mas a tomada de uma medida concreta teria de aguardar pelo final das investigações. Só uma vez concluído o processo é que será possível determinar a pena a aplicar, que poderá ir até à expulsão definitiva da Ordem dos Médicos e, portanto, proibição da prática de medicina. Somos os primeiros interessados em separar o trigo do joio na nossa profissão. Simplesmente temos esses constrangimentos estatutários que esperamos resolver no curto prazo, em conjunto com a Assembleia da República. Mas foi pedida a urgência ao Conselho Disciplinar da Ordem? Foi, sim, senhor. Tomaram conhecimento ontem face... Em função da comunicação social, logicamente. O médico foi também dispensado da Federação Portuguesa de Futebol, onde acompanhava a seleção feminina e as camadas mais jovens, embora aqui não tivessem sido registados indícios de práticas impróprias. Agora, o desfecho da investigação não deixa margem para dúvidas. O DIAP deduziu a acusação ao clínico por 15 crimes de abuso sexual de pessoa internada e 15 outros de coação sexual com os pacientes. Enquanto o julgamento não começa, o clínico mantém-se em prisão domiciliária. Estamos a 18 minutos da 1 da tarde. Connosco temos Tavares Rijo e também Jorge Rocha, advogado. Muito boa tarde a ambos. Tavares Rijo, ora, cá estamos face a um tema bastante suscetível e que nos remete também para uma falta ética de uma atividade profissional onde nós depositamos toda a nossa confiança. Eu quero ser extremamente cuidadoso porque trata-se de um tipo de crime complexo, trata-se de uma pessoa com responsabilidades na sua vida profissional e pública e estamos ainda numa fase de acusação, não numa fase de condenação, mas numa fase de acusação. Sim. Aliás, temos-lo dito, é acusado da prática de crimes. Eu permitia-me dizer que, por princípio, o crime é a expressão aberrante da personalidade do indivíduo que o pratica. Esta é a definição que está no conceito generalizado de quem está ligado à área da justiça. Quando praticada, se o foi, neste caso concreto, por um profissional com responsabilidades acrescidas, no desempenho da sua atividade profissional, bem, isto é, para além da aberrante, é chocante. A ser como nós lemos no jornal. Sim. Vamos deixar que as coisas evoluam. Nós conhecemos sempre parcialmente a acusação. É evidente. Parcialmente. Claro. E nem a acusação conhecemos. Nós conhecemos aquilo que vem no jornal. Parcialmente. Vem transcrito no jornal. Claro. Que são umas frases soltas tiradas de umas quantas pessoas não identificadas que relatam factos que só por si já constituem um facto criminal e que nos chocam, porque qualquer um de nós... A serem verdade, são gravíssimos. Não? Qualquer um de nós não pode ir a um médico no pressuposto de que pode ser sujeito a qualquer tipo de extravagância para além daquilo que é o exercício da sua atividade. Porque se nós condenamos quando as pessoas fazem o abuso no sentido do dano económico ou de qualquer outro, quando se mete o corpo das pessoas, a saúde das pessoas, a integridade das pessoas, as coisas funcionam em termos muito mais gravosos. Portanto, vamos deixar que se faça o julgamento, não vamos fazer condenações prévias de ninguém, a ser conforme bem relatado. Eu acho que a todos nos deve preocupar. É evidente que um caso não representa o todo. E isto é uma exceção
muito exceção na regra de uma conduta ética que os médicos, na sua generalidade, têm, e não vamos agora ficar com o síndrome de que há risco. Não. O médico é das pessoas que eu costumo dizer ao médico e ao advogado, vai-se, se confia, e é quem a gente tem de se entregar, com a plena confiança de que temos ali alguém para nos ajudar. Como inspetor, não, durante a vida profissional ativa, nunca houve uma investigação semelhante a um médico na tua carreira profissional? Eu estive na área dos crimes contra as pessoas um reduzido curto tempo, mas não tenho de memória que ao longo destes anos se tenha passado neste contexto criminal nada... Se alguém se sentir lesado, a que polícia recorrer? Deve recorrer à Polícia Judiciária. Imediatamente? Sim. Se alguém se sentir abusado por um médico? É evidente. Sim. Também correm os médicos, e algumas especialidades em particular, o risco de serem confundidos alguns atos médicos com abusos sexuais. Sim, corre. Depende da mente de quem lá está. Não é? Há que ter algum cuidado, porque há palpação de determinadas zonas do corpo. Eu recordo que em exame médico fui sujeito, por acaso por um conceituadíssimo médico, fui completamente apalpado em quase todas as partes, porque era preciso detectar, e não podemos estar a interpretar que há aqui qualquer abuso sexual, qualquer excesso. É preciso que haja aqui, sobretudo, bom senso. É preciso haver bom senso nisto. Como é um número elevado de pessoas, senhoras, a queixar-se? Como fazem alusão a factos concretos, objetivos? Também não se percebe muito bem que uma pessoa seja operada a uma perna e depois, quando vai ao médico, ele esteja a palpar os seios. E eu não sei quê, mas eu não vejo qual é a lógica disso, como a racionalidade. A ser assim, estamos na presença de factos graves que devem ser devidamente apurados, e julgo que o terão sido, e sancionados se alguém os praticou, até porque quem os praticou, para além de estar sujeito a sanções criminais, está-o também no âmbito da ordem, porque seguramente a Ordem dos Médicos não permite que um dos seus se exponha desta maneira. E certamente irá pronunciar-se também. A ser verdade, Dr. Jorge Rocha, que consequências poderá ter este caso? Juridicamente falando. Este crime é um crime que se insere no capítulo dos chamados crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual das pessoas. E percebe-se que o Código Penal tenha acolhido a proteção deste bem, ou destes bens, porque entende-se, e bem, é algo que parece-me pacífico na nossa sociedade, que as pessoas não podem, são livres de terem vida sexual, são livres de conformar a sua vida sexual da forma que muito bem entenderem, desde que com isto não estejam a afetar terceiros, e são livres também de não terem essa atividade sexual e de escolherem a pessoa com quem a têm. Não é? E, portanto, ninguém pode ser constrangido por esta forma à prática de atos sexuais. Curiosamente, a lei estabelece aqui uma distinção entre aquilo que chama coação sexual. A lei estabelece como sendo a prática de ato sexual de relevo. E é curioso, porque nós poderíamos dizer que aqui o tipo legal de crime abrange duas características. Isto, o que separará isto da violação, dito grosso modo, será haver... consumação de um ato. Haver cópula, não é? Sim. Ou coito oral ou coito anal. Sim. Portanto, sem haver isto, estaremos, digamos, numa perspectiva negativa, que parece-me que será aquela que nos poderá ajudar melhor a entender, de uma forma simples, estaremos perante a prática de atos sexuais de relevo. Vou-lhe pedir só alguns instantes, Jorge, porque o Helder está no Hospital de São João, está com o Dr. Filipe Almeida, é elemento do Conselho Nacional de Ética da Ordem dos Médicos e, com certeza, Helder, que para um assunto tão delicado como este, o Conselho de Ética tem opinião. Claro que sim. E estamos aqui no Hospital de São João exatamente para recolher essa opinião. Professor Filipe Almeida, é um caso extremamente delicado, mas é um caso onde nós podemos falar de uma ética profundamente global e que diz respeito a todos. Claro, é um caso delicado, uma ética médica global, mas uma ética de cidadania em primeiro lugar. As questões devem começar por se colocar nessa perspectiva. A bioética chama-nos a atenção para alguns princípios, todos eles à volta dos grandes valores humanos. Eu talvez pensasse em dois muito rapidamente. O princípio do respeito pela dignidade ontológica do ser humano, e depois o respeito pela vulnerabilidade. É importante que o médico, quando se relaciona com o seu doente, deve antes de mais respeitar essa sua condição de ser único, digno, absolutamente digno em si mesmo, na sua
sua riqueza de ser ontológico que é. Mas para além disso, não deve esquecer que consigo está alguém que, sendo cidadão, é um cidadão frágil e, portanto, de alguma maneira mais ameaçado naquilo que tem a ver com a sua capacidade de decidir e de se realizar e de se afirmar autonomamente. O médico, nesta perspectiva, tem o dever de acautelar esta ameaça do respeito que deve ser considerado aos doentes nessa circunstância e, portanto, ser também um protetor de. Não pode jamais, na sua condição de poder, enquanto médico, usar esta ligação de alguma superioridade em relação à fragilidade do doente. Pelo contrário, deve saber colocar-se numa relação de serviço, de proximidade, de humanidade e nunca usar de um poder que lhe é consignado só pelo doente na sua condição de profissional, que é capaz de resolver os problemas, e tirar partidos absolutamente inaceitáveis na relação que tem com os seus doentes. Isso é uma questão de cidadania em primeiro lugar, mas depois uma exigência, um dever absoluto da ética médica que reclama para si. Esta acusação é grave por si, ponto, mas torna-se mais grave quando nós estamos a falar de um profissional que trabalha nesta área tão delicada que é a saúde. Os médicos são seres privilegiados quando a eles, pela sua condição profissional, se lhe podem chegar pessoas fragilizadas como são os doentes. Isto bastaria para perceberem que têm deveres inexcedíveis para com os seus doentes, que vão muito para além das próprias suas obrigações legais. A deontologia, obviamente, que reprimirá claramente esta situação, mas do ponto de vista da ética, isto é muito mais longe, porque é a falta de resposta a exigências maiores que deveriam ser pedidas e reclamadas a todos os profissionais que querem algum dia exercer esta profissão, que é, naturalmente, nestas circunstâncias, diferente de todas as outras, porque muito mais exigente. Sente que nos dias de hoje as pessoas confiam cada vez mais nos médicos, ou estes casos às vezes vão desacreditando um pouco um trabalho que é um trabalho diário de grande parte dos profissionais, de humanizar, de se aproximarem dos seus pacientes. Estes casos são nódoas negras? Estes casos são muito feios, sempre existiram e irão continuar a existir seguramente, porque nós somos humanos e, portanto, mesmo nesta classe há também as vicissitudes próprias do exercício de ser vivo. No entanto, eu creio que esta mancha, que assim se pode dizer, na classe, deve ser contraposta também e claramente às tantas situações de bondade e de boas práticas médicas que a classe médica ainda assim vai conseguindo outorgar aos seus doentes e que continua a merecer deles, de facto, uma visão de alguém que está maioritariamente disponível para servi-lo e para estar ao seu dispor, respeitando toda a sua dignidade. E que provoca um balanço altamente positivo. Sim, e repare, eu creio que nós, como todas as pessoas, somos seres absolutamente inacabados e por isso temos exigências de preparação e de aculturação e de aprimoração das nossas capacidades técnicas, mas também das nossas capacidades humanas, onde se incluem aqui os nossos deveres éticos. E portanto há aqui um trabalho que não termina, que se iniciou, que está a desenvolver-se e que terá que continuar a desenvolver-se para que isto impregne claramente e de forma tranquila o dia-a-dia de cada profissional na relação com os seus doentes. Como professor, como médico, quando vê estes casos, sente-se mais ou menos motivado ou não passa por aí sequer a análise desta notícia do dia? Não mais motivado, mas talvez com razões mais acrescidas para poder fundamentar eventualmente alguns menos motivados para estas matérias. De facto, as faculdades e os hospitais também, as instituições de saúde na sua vertente de ensino pós-graduado, não podem jamais desmerecer esta oportunidade sistemática que temos de melhorar os comportamentos dos nossos profissionais, os que já são, e a aprendizagem dos alunos que virão a ser profissionais e que têm de ser também bons profissionais nesta medida. Portanto, o ensino, o desenvolvimento do estudo da bioética e das competências em humanização têm que ser continuadamente afirmadas, desenvolvidas, motivadas para quantos vão ser ou querem ser profissionais na área da medicina. Filipe Almeida, muito obrigado pela sua disponibilidade, obrigadíssimo. Estão lançadas também alguns dados, alguns pontos interessantes para continuarem a conversa aí no estúdio desta que é a notícia do dia. Foi muito esclarecedora a declaração do doutor que acabámos agora de ouvir, mas é importante percebermos que esta é a exceção, que deve, com certeza, ser avaliada como tal, porque é uma prática comum, diária, constante, corrente, que não fica em causa. Podemos desconfiar, devemos sempre ter alguma precaução, porque a precaução nunca ficou mal, seja em que circunstância for. Agora, não podemos agora começar de repente a desconfiar de todos os médicos, daqueles que passamos uma vida inteira a ter o nosso ser, o nosso corpo, confiado às suas mãos, não é? E julgo que também corremos esse risco, não é? Com estas notícias. Não sei se concordam comigo, julgo que sim. Eu entendo que, e aliás tem sido apanágio desta emissão e deste programa, nós temos de ser altamente responsáveis
na mensagem que passamos. Das classes mais prestigiadas deste país, em paralelo comparativo com tantas outras, é a classe médica. Onde nós, por um caso destes, temos se calhar 500 de boas práticas, de amor ao próximo, de dedicação, de grande profissionalismo. Sim. Esta é a regra. É evidente que isto não dá o direito de que o indivíduo se escude na regra para ele ser a exceção e dizer que os médicos genericamente não fazem. Não pode ser assim. Claro. Cada caso tem de ser analisado per si. As pessoas, na minha modesta opinião, não devem adquirir síndromes nem complexos no seu contacto com o médico, na pessoa com quem estão habituadas a confiar, que esperam que lhe resolva algum dos seus problemas fundamentais para a sua qualidade de vida, mas os médicos têm de ser encarados como alguém que está sempre do nosso lado. Os casos raros, mas que efetivamente existem, lembremos-nos daquele que aconteceu, do indivíduo que filmava as pessoas na casa de banho ainda recentemente. Então, portanto, são pessoas. E onde, como dizia muito bem este ilustre clínico, o ser humano é algo de inacabado, não é? Sim. E casos como este aconteceram, acontecem e vão acontecer. Infelizmente vão acontecer. Agora, o que esperamos é que aconteçam pelo menos, com a raridade que se vem verificando até os dias de hoje. E as pessoas estarem atentas, sem síndromes, sem interiorizarem que é um risco ir ao médico, não é? As pessoas vão ao médico quando sentem que precisam de alguém que as ajude na resolução de problemas de saúde. Portanto, e é assim que se deve fazer. E numa confiança e numa interligação de verdade autêntica. Quando se verificar que algo não está de acordo com as nossas perspectivas, deve ser denunciado a quem de direito. Claro, e deve ser punido exemplarmente. Sim, claro. E é porque neste caso está previsto... Se provar. Claro. Provar, já não estou a falar deste caso em concreto, estou a falar no geral. Se provar. Isso é recorrente a questão, porque essa é sempre o grande problema do direito e de julgar, é a prova. Mas aqui a moldura penal vai até 8 anos de pena de prisão, o que significa bem a seriedade que se atribui a isto. Eu gostava só de dar este enfoque. Coação sexual, que é um dos crimes de que está acusado este médico, é certamente praticada muitas vezes na constância do matrimónio, sem que nunca seja punida. Ora bem, durante anos e anos. E, portanto, nós também temos que ser cada vez mais exigentes a este nível. É possível que a visibilidade, a velha ideia de que o medo guarda a vinha, a visibilidade que se dá a este caso, faça muito mais pela prevenção do que propriamente qualquer outra punição de tribunal que nunca foi devidamente publicitada. Há serviço público aqui, na verdadeira acessão da palavra, de fazermos ver que este caso é excepcional e que, se for verdadeiro e vier a ser provado, vai ser severamente punido. Isso faz muito bem a qualquer classe. O que nós devemos pugnar, qualquer um de nós, é para que os crimes, quando acontecem, sejam de facto punidos, porque isso tem um efeito profilático e preventivo neste tipo de coisas. Este tipo de crime distingue-se em todo o caso, e aqui há este concurso do crime também praticado contra pessoas, contra pacientes internados. Sim. Que é referido também na notícia. E porquê? Em pré- e pós-operatório, um estado debilitado e as pessoas estão fragilizadas. Tremendamente fragilizadas. Não vale só para os hospitais, vale, por exemplo, para as prisões. E eu não tenho dados sobre isso, mas eu gostava de saber em detalhe qual é a realidade das nossas prisões. Porque tenho algumas dúvidas quanto a isso. Pelo menos a Vox Populi, nessa matéria, deixa-nos de algum modo assustados. Mas, no entanto, no que concerne aos auxílios médicos, há muito quem duvide, estou a falar da população em geral, do corporativismo e na defesa intransigente dos médicos uns pelos outros. Efetivamente, há poucas acusações. Eu tive já casos desses, já tive casos desses na minha vida profissional, inclusivamente de pena aplicada, efetiva, a um médico por um crime de negligência médica. E eu já testemunhei isso na minha prática. E com sanções aplicadas a nível da própria Ordem dos Médicos. Ao contrário do que se possa pensar, a Ordem dos Médicos atua nestes casos. Agora, felizmente, poderemos dizê-lo, que os casos não serão tantos como isso, não é? Poderá também não haver a devida publicidade nos casos em que a Ordem dos Médicos atua, e daí que nós temos a sensação de que disciplinarmente nem tudo seja punido. Poderá haver esse problema, também não discordo dos Jorge, de haver algum corporativismo. E falaremos sobre este assunto noutras ocasiões, com certeza. Muito obrigado a ambos. Amanhã voltamos às 10. Até logo, fique bem.